Continuação do comentário de Ezequiel, eu estava no versículo 18 do capítulo 38. Isso, será que é o 18 do 38, certo? E aí já vou entrar no 39. 18. Será despertado o meu furor. Nos versículos seguintes, todas as forças da natureza são mobilizadas contra Gog. O fogo do céu que consome Gog e Magog, do pós-milênio de Apocalipse 20, do 8 ao 9. Terceiro oráculo contra Gog, 39, do 1 ao 16. Esse oráculo recapitula a ênfase do primeiro oráculo contra Gog, 38, do 1 ao 13. E amplia a ameaça de aniquilamento. A enormidade das tropas sob o comando de Gog é indicada pela predição de que serão necessários 7 meses para juntar e enterrar os ossos, enquanto as suas armas deixadas suprirão os israelitas com lenha durante 7 anos. Versículo 2. Farei você girar, repetido de 38.4, mas enquanto lá pode ser um eco de Isaías 37, 29, e o farei voltar pelo caminho por onde veio, como se Gog estivesse no seu caminho de volta do extremo sul do seu avanço quando o desastre caiu sobre ele. Aqui a expressão serve de introdução para o fato de ele ser arrastado e trazido do extremo norte. 38:15 contra os montes de Israel. W. Zimmerli pode estar certo ao levantar a possibilidade de que tanto aqui como em 38.4 haja uma indicação de um primeiro Gog do passado, agora trazido de volta para conduzir essa última invasão. Versículo 4. Nos montes de Israel você cairá, os montes que ele pretendia atacar. A causa da sua queda é a direta ação divina. Versículo 6. Mandarei fogo sobre Magog. A terra natal de Gog também será visitada com juízo. O acréscimo das regiões costeiras, as praias e as ilhas do mar Egeu. Confira 26:15. Gênesis 10:5. Dá apoio à localização de Magog. No oeste da Ásia Menor, versículo 7. O meu santo nome. 36 do 20 ao 23, o santo de Israel, no hebraico aqui é o santo em Israel, assim ARA e ARC. Uma variante do título muito usado por Isaías, o santo de Israel. Versículo 11, darei a Gog um título, túmulo, não é título não. Darei a Gog um túmulo, o único memorial que ele vai ter em Israel, por todas as suas ambições no vale dos que viajam para o Oriente, melhor o vale dos Aberim, na BJ Pereia, os montes de Abarim, que incluíam o monte Nebo em Neemias 33, 47, 48, Deuteronômios 32, 49. Na direção do mar, o Mar Morto, confira 47.8. Ele bloqueará o caminho dos viajantes na BJ, o vale que barra os passantes. Amon Gog, hordas de Gog, nota de rodapé da NVI. Versículo 14. A terra será purificada, cadáveres insepultos maculavam a terra. Versículo 16. Uma cidade a qual se dará o nome de Amoná, não identificada. Letra D, uma festa sacrificial, 39, de 17 ao 20. O convite horrível feito nesse parágrafo repetido em Apocalipse 19, 17 e 18 amplia o que é dito no versículo 4 acerca das aves e animais de rapina que se alimentam do exército derrotado de Gog. Aqui o exército é descrito em termos de animais sacrificiais, carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. Gordura e sangue não eram comidos pelos israelitas, mas estes festejadores não têm esse tipo de escrúpulos, mesmo diante do que Deus chama de minha mesa.
2 mais promessas de restauração, 39 do 21 ao 29. As promessas resumidas aqui foram desenvolvidas em 36 do 16 ao 38, versículo 24. Escondi deles o meu rosto com o derramamento do Espírito de Deus. O seu favor é renovado para com o seu povo. A derrota de Gog vai confirmar a lição já ensinada pelo exílio de Israel e sua consequente restauração. O propósito de Deus é que Israel e todas as nações saibam que ele é Javé e vejam o seu nome vindicado e o seu caráter manifesto. Foi a sua justiça e não a sua fraqueza que enviou o seu povo para o exílio, e foi a sua justiça que trouxe o povo de volta. 10. A nova comunidade, 41 e 48, 35. Em concordância com a associação íntima entre o povo e a terra em todo o Antigo Testamento, um povo purificado implica uma terra purificada. E esse é o tema da última visão de Ezequiel. Dentro da Terra Santa está a Cidade Santa, e ao lado da Cidade Santa, mais separada dela, está o novo templo, o lugar mais santo de todos, porque a glória divina, que havia abandonado o primeiro templo, retorna para estabelecer a sua habitação ali. Porém, o meu santuário no meio deles para sempre. Deus havia prometido, e então as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. 37 do 26 ao 28. A limitação de espaço deste comentário só permite um exame superficial das dimensões e de outros detalhes da descrição a seguir. Número 1, o novo templo, 41 e 42, 20. A data da visão é 28 de abril de 573 a.C., se o início do ano significa o primeiro mês, assim a Septuaginta. Letra A, o monte do templo. Versículo 1, a mão do Senhor esteve sobre mim. Versículo 2, visões de Deus. Monte muito alto, o monte do templo do Senhor, que será estabelecido como o principal. Isaías 2.2 e Malaquias 4.1. Talvez idêntico ao umbigo da terra, rodapé de Nivei, prédios que tinham a aparência de uma cidade. Não a cidade santa propriamente, mas o complexo do templo, assim, descrito em virtude de sua aparência imponente. Versículo 3, um homem que parecia de bronze, um ser celestial, como o homem de Daniel 10.6, que tinha braços e pernas como o reflexo do bronze polido, com uma corda de linho para medidas mais longas. Confira 47.3. E uma vara de medir para medidas menores. Versículo 5. Entrada provavelmente a porta que dá para o oriente. Versículo 6. Letra B, a porta oriental. 40 do 5 ao 16, meio metro. O côvado longo tinha cerca de meio metro de comprimento, diferentemente do côvado comum, que tinha cerca de 45 centímetros. O muro tinha, portanto, aproximadamente 3 metros de espessura e 3 de altura. Versículo 5. Suas outras dimensões são dadas em 42:20. A porta que dá para o oriente, descrita em tantos detalhes e fortificada com salas dos guardas de cada lado, é semelhante às portas salomônicas de Meguido e de Azor, e pode bem ter as medidas da porta oriental do primeiro templo. A função desta porta é indicada em 44, do 1 ao 3. C, o pátio externo. O templo de Ezequiel tem basicamente a mesma planta baixa e orientação do templo de Salomão, 1 Reis 7:12. Pátio externo, pátio interno e lugar santo. No sentido leste-oeste, Ezequiel é conduzido para o pátio externo através da porta oriental e depois inspeciona a porta norte, versículo 23 e 23, e a porta sul, 20 e 27, que davam acesso ao pátio. No pátio externo, o povo devia se reunir para a adoração. Letra D, o pátio interno, 40 do 28 ao 37. O pátio interno, ao qual só tinham acesso os sacerdotes, tinham portas sul, leste e norte próprias, pelas quais só os sacerdotes estavam vindo do pátio externo. Elas tinham as mesmas dimensões gerais que as portas que conduziam ao pátio externo. O pátio interno media 50 metros por 50 metros, e nele estava o altar de holocaustos, 43 do 13 ao 17, em frente à entrada do lugar santo.
Letra E, organização dos sacrifícios, 40 do 38 ao 43. A descrição do pátio interno é interrompida por um relato de orientações para os sacrifícios no átrio da porta norte, seguido de uma referência aos dos quartos dos sacerdotes. Entre os sacrifícios de animais especificados no versículo 49, os sacrifícios de comunhão, Levítico 3:1, estão notoriamente ausentes, mais versículos 43 e 27. Letra F, quartos ao lado das portas, 40 do 44 ao 46. Nos lados internos das portas norte e sul, havia 2 quartos para os sacerdotes. Os sacerdotes encarregados do templo, versículo 45, são os sacerdotes não descendentes de Zadok, 44:14. Os sacerdotes encarregados do altar, versículo 46, são os descendentes de Zadok, 44:15. G, o pórtico do templo, 40, 48 a 49, depois de inspecionar os pátios, Ezequiel é levado para o templo propriamente dito, que incluía do leste para o oeste o pórtico, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pórtico Ulam media 10 metros de largura, como o do templo de Salomão, da frente aos fundos, 6 metros contra 4,5 metros. Media mais do que o templo de Salomão, 1 Reis 6:3. Versículo 48, os batentes. BJ, pilares. Versículo 49, colunas como as denominadas Jaquim e Boaz no templo de Salomão, 1 Reis 7:15 e 22. H, o lugar santo e o lugar santíssimo, 41 do 1 ao 15a. Versículo 1, santuário externos, Recal, palácio, casa grande, Neb, santuário. A referência é um lugar santo, a parte principal da construção. Versículo 2, a entrada tinha 5 metros de largura, Hebreus 12 côvados, 4 côvados a menos do que a entrada do pórtico. A parede entre o pórtico e o lugar santo deve ter sido saliente a ponto de deixar uma entrada de 5 metros de largura. O comprimento e a largura do lugar santo, 20 metros por 10 metros, e o lugar santíssimo, 10 metros por 10 metros. Eram como o templo de Salomão, 1 Reis 6, 2, 17 e 20. E também posteriormente no templo de Herodes, Joséfo Guerras 215, 216 e 219. Versículo 3, entrou no santuário interno. O lugar santíssimo, Ezequiel não o pôde seguir aí, embora fosse sacerdote entre os mortais. Somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, Levítico 16, 2 e Hebreus 9, 7. Embora Ezequiel em nenhum lugar faça distinção entre si e os outros sacerdotes. A entrada para o lugar santíssimo, 3 metros, era por sua vez mais estreita do que a entrada para o lugar santo, como no caso da entrada para o lugar santo, era fechada por meio de portas com folhas articuladas, versículo 23 e 24. Não havendo nenhuma menção a uma cortina ou véu, versículo 5, quarto lateral, os seus detalhes são obscuros, mas seguem o padrão geral do templo de Salomão, 1 Reis 6, dos 5, 6, 8 e 10. Como mais tarde no templo de Herodes, Joséfo Guerras, versículo, tá V aqui, eu acho que é versículo mesmo, 220 e 221. Esses quartos, porque o V não vai representar, vai ser página, né? Esses quartos cercavam o muro, ou então ver também, pode ser ver 220, 221, talvez falando de página, da página. Esses quartos cercavam o muro do templo, propriamente ditos, nos lados norte, oeste e sul. Versículo 8, fora construída uma base ou pavimento, Neb, provavelmente a elevação e que se chegava pelos 10 graus, de 40 a 49. Nota de rodapé da NVI. Versículo 12. O prédio em frente ao pátio do templo no lado oeste, o propósito deste prédio não é especificado. Ele pode ter sido o pátio, de 1 Crônicas 26, 18. O espaço ocupado pelo lugar santo e pelo lugar santíssimo era de 30 metros por 10 metros, como nos templos de Salomão e Herodes. Mas quando se acrescentavam à entrada, a espessura da parede, os quartos laterais e suas paredes externas, e também o pátio ao norte, a estrutura total ocupava um espaço de 50 metros por 50 metros, equivalente à área do pátio interno, 40, 47. A altura do santuário não é dada. O decreto de Ciro
autorizando a construção do templo pós-exílico. Esdras 6:3 especificava uma altura de 60 côvados, 27 metros, o dobro da altura do templo de Salomão, 1 Reis 6:2, e uma largura de 60 côvados, 27 metros, a não ser que o texto originariamente fosse a sua largura 20 côvados e o seu comprimento 60 côvados. Letra I, decoração interior e utensílios, 41:15b, 26. O pórtico, o lugar santo e o lugar santíssimo eram revestidos internamente com madeira, e esse revestimento era ornamentado alternadamente com esculturas de tamareiras e de querubins com 2 rostos, diferentemente dos querubins de 4 rostos de 10:14, mas aqueles eram tridimensionais. Uma decoração semelhante foi usada no templo de Salomão, 1 Reis 6:29. Versículo 22, havia um altar de madeira, a mesa dos pães consagrados, o altar de cedro, no templo de Salomão, 1 Reis 6:20. A mesa do tabernáculo era menor, Êxodos 25:23. As medidas dela no templo de Herodes não são dadas, Joséfo Guerras 217. Versículo 23, tanto o santuário externo quanto o santo dos santos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Versículo 25, saliência de madeira, BJ anteparo, o significado da palavra hebraica é desconhecido. Letra J, os quartos dos sacerdotes, 42, do 1 ao 14. Estes quartos que os sacerdotes usavam para as refeições de sacrifícios, como depósito e guarda das vestes. Versículo 13 e 14. Ficavam ao norte da construção ocidental de 41:12. Ao sul ficava a cozinha deles, 46, 19 e 20. Muitos detalhes são bastante obscuros. Versículo 13. Os sacerdotes que se aproximam do Senhor, os zodoquitas, confira 40 e 46, 43, 19 e 44, 15. As ofertas de cereal, minha, as ofertas pelo pecado, hatat, e as ofertas pela culpa, Hasham, o holocausto, Olá. O holocausto no hebraico é Olá. Não é mencionado aqui como em 40:39, porque era completamente queimado, e os sacrifícios da comunhão, da paz, Shelamim, eram comidos pelos adoradores. 46:24. Versículo 14. Elas são santas e poderiam transmitir santidade às pessoas que eram admitidas no pátio externo se fossem investidas ali. 44:19. Letra L, medidas gerais. 42:15, 20. Toda a área do templo, pátios externo e interno, juntos com o santuário e as outras construções, estava situada num quadrado de 250 metros por 250 metros, cercada pelo muro já mencionado em 40:5, um símbolo exterior que servia para separar o santo do comum, mas essa separação era algo essencialmente interior e espiritual. De acordo com o tratado Midot na Mishnah, essas eram as medidas do templo, como foram ampliadas por Herodes, as fornecidas por Joséfo. São um pouco menores, enquanto a área atual de Arã, Esh-Sherif, é substancialmente maior. Hecateus de Abdera, séculos 4 e 3 a.C., relatou que a área do templo dos seus dias media 5 petra, 155 metros por 100 côvados, 50 metros, citado por Joséfo Apion, e 198. Número 2, a glória que retorna do templo, a glória que retorna ao templo e o chamado à santidade, 43, do 1 ao 12. Letra A, a glória que retorna, 43, do 1 ao 5. 19 anos antes, Ezequiel tinha visto a glória divina, sustentada pelos querubins, deixar o templo profanado e pairar sobre a porta leste antes de deixar a área do templo e a cidade. 10, 19, 11, 22, 23. Agora a glória retorna através da porta leste e enche o novo templo, como havia antes enchido o tabernáculo, Êxodos 40, 34, e o primeiro templo, 1 Reis 8, 10, 11. Depois do retorno do exílio, Javé ordenou que o novo templo fosse construído para que eu me alegre e nele seja glorificado. Ageu 1:8. Versículo 2. A glória do Deus de Israel veio do lado leste. Ezequiel a tinha visto pela última vez sobre o Monte das Oliveiras, 11:23.
como o ruído das águas avançando. Versículo 3. A visão que tive era como a que tivera quando ele veio destruir a cidade. A visão de 8.1 que eu tivera junto ao rio Quebar. A visão inicial de 1.1 e me prostrei rosto em terra. Confira 1.28. Versículo 5. O Espírito pôs-me em pé. Confira 8.3. A glória do Senhor encheu o templo. Este é o clímax da experiência profética de Ezequiel. O que segue é consequência acerca do correlato cristão dessa glória que vem habitar entre nós. João 1.14, 2 Coríntios 3.7 e 4.6. Letra B, o chamado à santidade, 43, do 6 ao 12. Visto que o Deus de Israel habita entre o seu povo, este precisa ser santo como ele é santo. A santidade do lugar da habitação de Deus é destacada não somente pelo muro que o cerca, 42.20, mas também pela instituição de um espaço não ocupado entre ele e todos os outros prédios. Confira 45.2. O palácio de Salomão, a residência de sua rainha egípcia e outras dependências da corte estavam inclusas em um pátio junto com o templo. 1 Reis 7:1 e 12. E o templo foi profanado pelas práticas idólatras que ocorreram nessas dependências sob alguns dos seus sucessores, como também pelos monumentos funerários. Uma tradução melhor de Péger do que os ídolos sem vida, versículo 9, da ABJ traz cadáveres de seus reis. Agora, não se pode mais correr este risco. Toda a área do monte deve ser santíssima, versículo 12, reservada para Deus e sua adoração. Versículo 6, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo, a voz de Deus, Levíticos 1:1. Versículo 7, este é o lugar do meu trono, para sempre, Salmo 132:14. Acerca de palavras semelhantes, em referência à cidade pré-exílica, versículo 10, para que se envergonhem dos seus pecados, a presença divina entre o seu povo, não durante a sua santidade, mas os desafia à santidade. A descrição do novo tempo em todos os detalhes da sua estrutura e serviço vai dar a eles uma lição visual e prática da santidade. Assim, segundo a disposição do Novo Testamento, o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. 1 Coríntios 3:17. Número 3, o altar dos holocaustos, 43, do 13 ao 27. Letra A, as medidas do altar, 43, do 13 ao 17. O altar de holocaustos no pátio interno foi mencionado brevemente em 47. Agora é descrito como tendo a forma de um zigurate com 3 camadas além de calha no chão. Versículo 14. Literalmente o seio da terra, provavelmente aprofundada na terra meio metro para coletar o sangue com uma aba de um palmo. Versículo 13, nebe, largura de uma mão, cercando-o para evitar que o sangue escorresse. A camada superior era a fornalha, em que os sacrifícios eram queimados, era equipado com 4 pontas. Hebraico chifres, versículo 15, Êxodos 27:2 e 1 Reis 1:50-51. A saliência do versículo 17 é a saliência menor ou maior do versículo 14. As medidas da saliência maior ou menor talvez se perderam. A Septuaginta traduz a palavra hebraico azará por hilasterion, usada no Pentateuco, Êxodos 25:17, etc., para a tampa propiciatório caporet, Hebreus 9:5. Versículo 13, meio metro de largura, nebe, melhor saliente em meio metro. Como também no versículo 17, o altar todo, exceto a base e as pontas, tinha 5 metros de altura. Subia-se nele por degraus a partir do leste, versículo 17. Os sacerdotes oficiantes então estariam voltados para o oeste. Contraste isto com a proibição de degraus no altar em Êxodos 20:26. Letra B, a consagração do altar, 43, 18 a 27. O altar precisava passar por uma cerimônia de purificação, literalmente despecalizar, e de propiciação, hebraico kippur, versículo 20, de uma semana de duração com ofertas pelo pecado e holocaustos. Uma cerimônia muito mais detalhada
do que a consagração em Êxodos 40:10. Então, a partir do 8º dia, os sacrifícios regulares poderiam ser apresentados a favor do povo. Versículo 18, aspersão do sangue no altar. Confira Êxodos 29, 16, 20. E versículo 19, você deverá dar, mesmo o você indicando o singular. A referência é geral. Ezequiel tinha agora 50 anos de idade e a possibilidade de ele ministrar no novo templo seria remota. Versículo 27, sacrifícios de comunhão. Eram oferecidos refeições de que os adoradores compartilhavam. Número 4. O fechamento da porta oriental. 44, do 1 ao 3. Depois de a glória divina ter entrado pela porta leste, esta foi mantida fechada. A partir daí, nenhum mortal poderia usá-la, a não ser o príncipe. Poderíamos identificá-lo com o meu servo Davi, mas ele dificilmente é uma figura messiânica. As suas responsabilidades são mais as de um comissário eclesiástico. Ele tem permissão para entrar e sair pela porta leste quando come a sua parte dos sacrifícios de comunhão de paz que ele traz para comer na presença do Senhor. Os seus privilégios sagrados são de fato restritos se comparados com os de Davi anteriormente, que em ocasiões especiais trajava vestes sacerdotais, oferecia sacrifícios e abençoava os adoradores. 2 Samuel 6, 14, 17, 18. Entrou na tenda que abrigava a arca e assentou-se diante do Senhor. 2 Samuel 7, 18, e conferiu o status sacerdotal a seus filhos. 2 Samuel 8, 18, a ordem da nova era almejada era Qumran, em que o Messias davídico e subordinado ao sacerdócio, está fundamentada no projeto de Ezequiel. Esse trecho pode ter dado origem à tradição segundo a qual, quando o Messias vier, vai entrar no templo pela porta leste, razão pela qual a porta dourada no muro oriental do Aram Sherif está permanentemente fechada. 5. A lei do sacerdócio, 44, do 4 ao 31. Letra A, qualificações para o serviço sacerdotal, 44, do 4 ao 16. A santidade exigida pela presença da glória divina é destacada novamente com a insistência renovada da separação. Nos dias pré-exílicos, diversos tipos de culto na casa de Deus haviam sido realizados por não-israelitas como os gibeonitas. Josué 9, 23 e 27. E os cários, 2 Reis 11, 4, 19, a denúncia contra todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos, em Sofonias 1, 9. A sua descrição como incircunciso no coração e na carne sugere iniquidade, Deuteronômio 10, 16, Jeremias 4, 4. E também incircuncisão literal. Estes não têm permissão para entrar no templo. Os estrangeiros precisam ser excluídos, contraste com Isaías 56, 6, 7, em que o templo de Javé deve ser chamado casa de oração para todos os povos. Essa exclusão foi colocada em prática no segundo templo dos dias de Neemias, Neemias 13, 4, 9. Na época do Novo Testamento, os não-israelitas podiam entrar no pátio dos gentios, que tinha sido murado havia pouco tempo por Herodes, mas não podiam ultrapassar a barreira dos recintos sagrados propriamente ditos sob pena de morte. Confira Atos 21, 28 e 29. Mas está claro, com base em 47, do 22 ao 23, que a filosofia exclusivista da visão de Ezequiel não é motivada por patriotismo fanático e nacionalista. O serviço que antes havia sido feito por estrangeiros deveria agora ser realizado por aqueles levitas que se tinham mostrado indignos das funções sacrificiais por participarem da idolatria. Versículo 10. Eles poderiam matar animais a favor de adoradores particulares, versículo 11, e realizar outras tarefas no templo, versículo 14, mas não ministrar no altar, versículo 13. A opinião geral entre estudiosos é que esses levitas haviam sido sacerdotes nos santuários locais que Josias havia fechado em todo o território em 621 a.C. durante as suas reformas, 2 Reis 23, do 5 ao 8, e que esses sacerdotes haviam sido transferidos para o santuário
central em Jerusalém, de acordo com Deuteronômio 18, 6, 8, mas foram impedidos pelo sacerdócio de Jerusalém de compartilhar das suas prerrogativas. Confira 2 Reis 23, 9. Isso ainda é hipotético. Os próprios sacerdotes de Jerusalém também não haviam permanecido sem culpa nos dias da apostasia. No tempo de Acais, por exemplo, o sacerdote Urias colaborou no estabelecimento de um altar assírio no templo, 2 Reis 16, 10, 16. E as diversas instalações pagãs que Josias removeu do templo e de seus arredores, 2 Reis 23, 4, não tinham permanecido lá sem a anuência sacerdotal. Ezequiel, de fato, conhecia coisas repugnantes cometidas ou toleradas pelos funcionários e representantes do templo nos seus próprios dias. 8.3. Um grupo de sacerdotes de Jerusalém, no entanto, sacerdotes levitas e descendentes de Zadok, não tinham feito esse tipo de concessões. Versículo 15. Zadok, o fundador dessa linhagem, realizou o ministério sacerdotal na corte de Davi, junto com Abiatar, descendente do antigo sacerdote de Siló, 2 Samuel 8, 17, 15, 24. Não há evidência contundente a favor da teoria de que Zadok pertencia ao sacerdote pré-israelita de El-Elion, Deus Altíssimo, em Jerusalém. No tempo de Salomão, Abiatar foi rebaixado, 1 Reis 2, 26, 27, e Zadok, que havia ungido Salomão como rei, 1 Reis 1, 29, tornou-se líder sacerdotal incontestado, 1 Reis 2, 35. A sua linhagem continuou responsável pelo templo em Jerusalém até a destruição do templo de Salomão em 587 a.C., quando o templo de Zorobabel foi construído. 70 anos depois, foi a família dos Zadoquitas que forneceu os sucessivos sumos sacerdotes desde Josué, filho de Jeozadak, até Onias III e o seu irmão Jason, que foram depostos um após o outro por Antíoco IV, 170 d.C. Depois disso, um sumo sacerdote Zadoquita foi mantido no templo dos judeus em Leontópolis, no Egito, até que Vespasiano o fechasse em 71 d.C. A comunidade de Qumran considerava os Zadoquitas os únicos sumos sacerdotes legítimos que até a revolta de 66 d.C. oficiaram em Jerusalém. Os Zadoquitas recebem uma linhagem levítica em 1 Coríntios 6, do 1 ao 15 e 50 a 53. B. Regulamentos sacerdotais, 44, 17 ao 31. As regulamentações acerca das vestes e do estilo de vida dos sacerdotes são semelhantes em Êxodos 28, 40 ao 43 e Levíticos 21, do 1 ao 23, com algumas variações. Versículo 19, para que não consagrem. Versículo 21, nenhum sacerdote beberá vinho. Nenhum sacerdote beberá vinho. Levítico 10, 9. Versículo 22, eles não se casarão com viúva. Levítico 21, 13, 14. Essa restrição se aplica somente ao sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos. Levíticos 21, 7, acerca de restrições militares aplicáveis aos sacerdotes em geral. Ezequiel, no entanto, não faz menção de um sacerdote principal. Versículo 23. Eles ansiarão ao meu povo acerca do ministério de ensino dos sacerdotes. Deuteronômio 33, 10, Malaquias 2, 6, 7, acerca de suas funções judiciais. Deuteronômio 17.8, versículo 27. O sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado. Levíticos 4.3, Hebreus 5.3, versículo 28. Eu serei a única herança. Vocês não lhes darão propriedade alguma. Mas em 45, do 4 ao 5 e 48, do 11 ao 14, os sacerdotes e levitas possuem uma porção sagrada, um distrito sagrado alocado para a sua residência. Versículo 29, tudo o que em Israel for consagrado ao Senhor, BJ, consagrado por anátema em Israel, Hebreus, Erem, Levíticos 27, 21, 28, 29, versículo 31, os sacerdotes não comerão animais encontrados mortos. Confira 4.14 em Levítico 7, 24, essa provisão é aplicada a todo o Israel.
O Distrito Sagrado. 45 do 1 a 8. Na nova distribuição da terra de Israel entre as tribos, deve haver uma área reservada do território nacional, um pouco ao sul do centro, que se estende do Mediterrâneo até o Jordão, com comprimento de 12,5 quilômetros. As orientações acerca deste distrito são dadas aqui e em mais detalhes em 48, do 8 ao 22. No meio deste território está o Distrito Sagrado, 12,5 quilômetros na direção leste-oeste, dividindo em duas faixas paralelas de 5 km de largura na direção norte-sul. A faixa mais ao norte é alocada aos levitas para sua residência. A faixa mais ao sul aos sacerdotes zadoquistas. E no centro da faixa alocada aos zadoquitas está o terreno separado para o templo, com um espaço não ocupado de 25 metros de largura em toda a volta dele, fora do muro. Ao sul do Distrito Sagrado há mais uma faixa também em 12,5 km de comprimento na direção leste-oeste, mas com somente 2,5 km de largura na direção norte-sul, que contém a cidade e a capital no centro, num espaço quadrado de 2.250 metros de lado. 48,30. Com as terras da cidade situadas a leste e a oeste da cidade propriamente dita, o local da cidade em si não pertence a nenhuma tribo, mas a todo Israel. É território federal, portanto, o templo está bem separado da cidade. O restante da zona reservada, o território a oeste do leste do Distrito Sagrado e do local da cidade, com divisa no Mediterrâneo e no Jordão, pertence às terras do rei, o que foi alocado ao príncipe. Versículo 7, 8. 7 ordenanças sagradas. Letra A. As responsabilidades do príncipe. A provisão de uma lista cívica para o príncipe significa que ele e outras autoridades não terão mais desculpa para explorar ou oprimir o povo. A garantia de justiça administrativa inclui um uso de pesos e medidas justos e combinados. Contraste com Amós 8,5, a oferta do povo imposto de renda é estabelecido em uma 60ª parte da colheita e em uma de cada grupo de ovelhas. Isso deve ser entregue ao príncipe, que é responsável para providenciar os sacrifícios públicos com base nesta oferta. Versículo 11. A arroba e o pote. A arroba, no hebraico efa, era uma medida para secos, pote, no hebraico bato, para líquidos medindo em torno de 20 litros, cada 1/10 de um barril, no hebraico homer, que etimologicamente significa uma carga de burro, ou para medidas de líquidos, um tonel, versículo 14, o galão, no hebraico rim, era equivalente a um cesto de um pote, de um bato, que é o pote. Versículo 12, o peso padrão, do hebraico ciclo, pesava em torno de 11,4 gramas, o ciclo era de 20 geras. Uma mina, 20 gramas, era equivalente a 50 ciclos. Era convenientemente calculada com pesos de 10 e 25 e 15 ciclos. 10 e 25 e 15 ciclos. Na nebe. Versículo 17, ofertas derramadas, libações de azeite de oliva. Letra B, o calendário sagrado, 45, 18 a 25. O calendário que Ezequiel havia conhecido no uso pré-exílico de Jerusalém, Levítico 23, será modificado consideravelmente no dia 1º de Nissan, na época do equinócio da primavera, que pode ter sido o dia do ano novo de Ezequiel. O santuário deve ser purificado, no literal despecalizado, por meio de uma oferta pelo pecado, versículo 18 e 19, e outro sacrifício com o mesmo propósito deve ser oferecido no dia 7 de Nisan, ou melhor, como traz a Septuaginta, no 1º dia do 7º mês, Tisri 20, a Páscoa do dia 14 de Nisan, com a subsequente semana do pão sem fermento, permanece basicamente inalterada. Como também ocorre com a festa das cabanas, 6 meses mais tarde, exceto que durante estas 2 semanas de peregrinação o príncipe tem de prover a oferta pelo pecado, os holocaustos e a oferta de cereal.
versículo 22 e 25. As ofertas pelo pecado apresentadas nessa ocasião parecem tomar o lugar daquela oferta única anual pelos pecados no dia da expiação, Levíticos 23, 26 e 32. Evidentemente não há menção de Pentecostes, Levíticos 23, 15 e 21, mas responsabilidades do príncipe, 46, do 1 ao 18. O sábado mensal é o dia da lua nova, primeiro dia de cada mês, são marcados pela abertura da porta leste do pátio interno. O príncipe tendo entrado no pátio externo pela porta leste, versículo 44, confira 44.3, que aproxima da porta do pátio interno, que dá para o leste, mas não passa por ela somente. Os sacerdotes podem entrar no pátio interno. Ali ele oferece sacrifícios ordenados como o representante do povo, entregando-os aos sacerdotes, cuja prerrogativa é oferecê-los no altar. Versículos 2:8. O príncipe então sai pela porta leste do pátio externo. A sua partida, assim como a sua chegada, coincide com a do povo, mas este usa as portas norte e sul. Mais detalhes das responsabilidades do príncipe no templo são apresentados nos versículos 11 e 15. Os presentes da sua própria propriedade, que o príncipe dá a seus filhos, pertencem a eles de forma inalienável, visto que eles são membros da casa real. Presentes semelhantes dados aos seus servos são revertidos para a casa real no ano da liberdade, o ano do jubileu, Levíticos 25:8. Nenhuma terra poderia ser alienada perpetuamente da família que originalmente a possuía, fosse da família real, fosse qualquer outra família do povo comum. Letra D, a cozinha dos sacerdotes, 46, do 19 a 24. A distinção entre os sacerdotes que ministram no altar e os que ministram no templo, versículo 24, é mantida até a estruturação referente às cozinhas. Aqueles cozinham a carne dos sacrifícios e essas a oferta de cereal para o seu próprio consumo em cozinhas atrás do templo, no extremo oeste do pátio interno. 42.1. Estes, os que ministram no templo, cozinham os sacrifícios do povo em cozinhas situadas nos cantos do pátio externo. A comida sacrificial dos sacerdotes era especialmente santa, e se fosse cozinhada no pátio externo, poderia transmitir santidade ao consagrar o povo, como as vestes em 44:19. Número 8, o rio da vida, 47, do 1 ao 12. O tema do rio que nasce no templo e corre pelo vale do Cedron até o Mar Morto, com um volume que aumenta rapidamente, é desenvolvido de forma mais abrangente por Ezequiel, mas não é peculiar a ele. Joel conta como uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale de Acácias, Joel 3:18. E em Zacarias 14:8 há uma descrição de águas vivas fluindo de Jerusalém no dia do Senhor, um braço indo para o Mediterrâneo e outro para o Mar Morto. Na visão de Ezequiel, a vegetação nasce ao longo das margens do rio e a água do Mar Morto é saneada e fervilha de peixes, a parte dos charcos e pântanos, versículo 12, de onde o sal continuará sendo extraído. No Novo Testamento, essa visão se concretiza no cumprimento da profecia do nosso Senhor no derramamento do Espírito em João 7, 37 ao 39. É uma relação de um outro texto do Antigo Testamento mencionados há pouco, que se faz referência com as palavras, como diz a Escritura, e em mais detalhes na visão de João, do rio de água da vida que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, através da Nova Jerusalém, provendo sustento para a árvore da vida, cujas folhas servem para a cura das nações. Num sentido cristão, o rio de Ezequiel
serve como um símbolo adequado daquela vida no Espírito que o Evangelho oferece como presente gratuito de Deus a todos os crentes. Versículo 8, o Arabá, a depressão em que está situado o Mar Morto. Versículo 10, em Eglaim, incerto, mas talvez deva ser identificado com Ai-Feshka, a 30 quilômetros ao norte de Engedi. Número 9, a divisão da terra, 47:13 e 48:29. As fronteiras de Israel, a terra é delimitada a oeste pelo Mediterrâneo e a leste pelo Jordão e Mar Morto. A sua fronteira norte corre para o leste, a partir de um ponto na costa ao norte de Tiro, via Hazar Enan, ao pé de Hermon, até a entrada de Ramate ou Lebo Ramate, provavelmente próximo de Ribala, 6:14. A fronteira sul corre desde o ribeiro do Egito, o Adi El Arish. No oeste, via Meribá, Cádiz, números 20, do 1 ao 13, até Tamar, versículo 19, talvez até Hazazon, Tamar, em Gênesis 14:7, a sudoeste do Mar Morto. Letra B, provisões para estrangeiros residentes, 47, do 21 ao 23. O território nacional proporciona um lar não somente para as tribos de Israel, mas também para os estrangeiros residentes que se estabeleceram e criaram suas famílias na terra. Eles devem ser tratados como os israelitas de nascimento e receber terras com as respectivas tribos entre as quais residem. Versículo 21 e 23. Nos séculos seguintes, esta orientação foi interpretada com relação aos prosélitos religiosos. Confira 14.7. Letra C, as áreas das tribos e a área reservada, 48, do 1 ao 29. A terra deve ser dividida em 13 áreas paralelas, cada uma se estendendo do Mediterrâneo para o Jordão e o Mar Morto. Uma dessas, descrita em detalhes nos versículos 8 e 22, é a área reservada já especificada